Nós iremos ler capítulo 12, a partir do verso 27, que diz assim: na dedicação dos muros, ou na consagração dos muros de Jerusalém, buscaram-se os levitas de todos os lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a consagração com alegria. Diga comigo, com alegria. Com alegria. Com louvores, com cânticos, com saltério, com símbolos e com harpas. Assim, ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gibal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram também todo o povo, e consagraram as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros em posição, um à mão direita, sobre o muro do lado da porta do monturo. Após ele ia Rosaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azariel, Militai, Gilalai, Maal, Natanael, Judá, Hanani, e com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, os escribas, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles subiram a escada da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas ao lado do oriente. Segundo o coro ia de frente, e eu após ele. Metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e a porta do peixe, pela torre de Hanaiel e a torre de Miá, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Minanani, Micaías, Eleonai, Zacarias, Hananias, com trombetas, como também Marcela, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezra, e faziam-se ouvir os cantores, juntamente com os de Israel e os seus superintendentes. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Vamos parar dentro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, a honra, a glória, o louvor e a exaltação pertencem a Ti. A tua serva irmã Beth acabou de orar e nós confirmamos, nós nos inclinamos diante da oração, porque cada palavra pedida é verdade. Nós dependemos, nós carecemos de Ti, Pai amado. E nós Te pedimos mais uma vez, como sempre pedimos e repetimos, insistimos: confronta-nos com a Tua palavra, fere-nos com Tua palavra, para que nós reconheçamos quem somos e como somos dependentes de Ti, e caiamos aos Teus pés. Que a Tua palavra possa trazer vida a nós, porque ela fere, ela confronta, mas ela também, Pai amado, traz-nos cura, ela nos restaura, ela traz-nos vida, e é isso que nós precisamos. Amém. De vida verdadeira e adoração verdadeira diante de Ti. Nós Te pedimos encarecidamente, no nome do Senhor Jesus, fala com cada um de nós nesta noite. Amém. No nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos pensando nesse livro já há algum tempo, há alguns meses, e cada vez que lemos nós vamos aprendendo e como eu disse desde o primeiro capítulo, eu me identifico demais com Neemias. Me identifico porque ele percebe que o que está diante dele, o relato que foi dado do total caos, destruição, de opróbrio, de vergonha que Jerusalém se encontrava, e ele entende a causa daquilo, e ele sente o pecado, ele confessa o pecado, mas ele sabe que é preciso fazer alguma coisa para a restauração, para a busca da dignidade do povo de Israel e da cidade de Jerusalém. E ele então vai orar, e ele vai confessar, ele vai persistir na oração, e ele percebe, e nisto, principalmente nisso, eu me identifico com ele, porque ele sabe que o desafio é imenso, é muito grande, e ele não tem condição de fazer nada dele mesmo, então ele recorre ao Senhor. A obra é tremendamente grande, e ele olha para as suas condições e não vê nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa senão buscar a Deus. Ele busca o Senhor, e o próprio Deus vai responder a oração de Neemias com ele mesmo. Ele apresenta o problema e ele pede o socorro ao Senhor para que aquele problema seja restaurado, e Deus o levanta como líder e leva-o para Jerusalém. E ele, nessa total dependência de Deus, em constante oração, buscando a direção do Senhor, Deus dá muita sabedoria, graça, determinação, e Neemias conclui o trabalho juntamente com todo o povo. Aliás, só conclui e faz o trabalho porque todo mundo se envolve, todo mundo compra aquela briga, todo mundo entende que é necessário, que ninguém pode ficar de fora. Então, ao longo desse capítulo, principalmente, nós queremos relembrar os capítulos 6 até este capítulo que nós lemos agora. Então, esses últimos capítulos, nós percebemos aí capítulo 6 e 7, o muro é concluído. Este muro que eles estão como que inaugurando, consagrando, dedicando ao Senhor, atribuindo louvor a Deus, porque eles entendem que por mais que todos se esforçaram, todos se envolveram, todos se colocaram à disposição, todos trabalharam, todos contribuíram, mas nada daquilo seria possível se não fosse a mão do Senhor conduzindo e abençoando todas as coisas. Então, eles têm aí no capítulo 6 e 7 a conclusão. Aliás, em 52 dias eles construíram, levantaram todo o muro, fortificaram a cidade, restauraram a cidade, as casas, e a cidade não está mais em opróbrio, aquela vergonha de que Hanani e os demais irmãos e companheiros de Neemias que foram lá em Suzã, a capital, onde Neemias era copeiro do rei, e ele pergunta acerca de Jerusalém, o restante que ficou do cativeiro, e a resposta deles é: Jerusalém está em total opróbrio, em vergonha, a cidade está toda destruída, lá só tem escombros, e o restante das pessoas que restaram lá, que não estão aqui no cativeiro, aqueles que não morreram, aqueles que permanecem ainda, está em total desprezo, opróbrio e vergonha. E Neemias senta e chora. E agora, nesse capítulo 12, ou sobretudo, desde o capítulo 6 e 7, os muros foram reconstruídos e a cidade não está mais em opróbrio. Capítulo 8, nós temos aí o grande avivamento que é gerado pela redescoberta das Escrituras. Eles leem a palavra de Deus, eles estão sedentos pela palavra de Deus. Então o sacerdote Esdras começa a ler a palavra de Deus, e eles ficam aproximadamente 30 dias lendo a palavra, orando, chorando, lamentando, consagrando a sua vida. Eles redescobrem, eles retornam para as Escrituras, e a palavra de Deus gera vida neles. A palavra de Deus primeiramente os confronta e os fere à morte.
E eles sentem uma tristeza profunda, porque eles percebem pela leitura da palavra que eles estão distantes de Deus, eles estão destruídos, eles estão em total vergonha e pecado, e diante da provocação, diante do confronto das Escrituras, eles choram, eles lamentam, eles pedem perdão, e Deus o reaviva novamente. E nós temos no capítulo 8 um grande avivamento, e a partir dali eles ficam aproximadamente 30 dias festejando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Capítulo 9, nós temos aí um grande quebrantamento. Eles continuam cultuando, Deus traz um quebrantamento, eles começam a se arrepender, a confessar os seus pecados, eles pedem perdão a Deus pela vida que viveram afastada do Senhor. Eles reconhecem que o cativeiro, a destruição, foi justamente resultado do pecado deles e do afastamento de Deus. Então eles se quebrantam, eles choram. Capítulo 10, depois deles chorarem, deles lamentarem, deles pedir perdão, eles então renovam o pacto, renovam a aliança com o Senhor. E eles não somente proferem palavras, mas eles redigem vários preceitos, se comprometendo com o Senhor, e eles assinam não somente a liderança política, mas também a religiosa, não somente os príncipes, mas também os sacerdotes e todo o povo, até mesmo os meninos ou rapazes que já entendiam acerca daquilo, e todos assinam, todos renovam a aliança com Deus, e Deus então vai fazer algo maravilhoso diante desse compromisso, diante dessa assinatura, diante desse comprometimento. Capítulo 11 nós temos justamente um comprometimento. Aliás, foi o capítulo que nós pregamos no domingo passado, e eles então vão se comprometer. Eles fazem um comprometimento com Deus, eles se comprometem um com o outro, e se comprometem com Jerusalém ou com a obra de Deus. E aqui no capítulo 12 nós vemos uma grande festa. Aleluia, Deus. Parece que esse capítulo não está escrito na ordem cronológica, porque lá no capítulo 6 e 7 é que o muro é concluído. E por que somente agora, no capítulo 12, que esse muro é inaugurado, é consagrado? A primeira explicação é que esse capítulo está na ordem cronológica. Agora Neemias resolve falar como é que foi essa festa, como é que foi essa consagração que aconteceu lá atrás. Mas também há outras explicações, do tipo que Neemias conclui os muros. Mas lá no capítulo 7 vai dizer uma coisa interessante, que os muros foram construídos, os muros foram reerguidos, a cidade foi restaurada, mas ainda as casas estavam vazias. Então era necessário que o povo viesse habitar em Jerusalém. Capítulo 11 tem muito isso. O povo viesse habitar em Jerusalém, para que ali adorasse ao Senhor e povoasse a cidade. E somente depois de restaurar o povo, uma outra explicação que eu gosto demais é justamente porque somente agora está sendo consagrado os muros, é porque a obra arquitetônica ficou pronta, a cidade está totalmente pronta, a cidade está fortificada, está reconstruída, mas ainda o povo precisava de restauração espiritual. E somente depois de fazer essa consagração, depois de fazer esse conselho, depois de voltar a um relacionamento, a entender que precisava adorar a Deus, aí é que dá o culto de inauguração. E nós temos capítulo 12, como eu disse, uma grandiosa festa de consagração. E nós temos então aqui que essa festa é feita com grande alegria. Eles vão se alegrar, e diz o texto que os príncipes, que os sacerdotes, que a liderança política, que a liderança espiritual ou eclesiástica, e que homens, mulheres e crianças, todas vieram e se alegraram, e há uma repetição de alegria, se alegraram com grande alegria. Parece que é uma redundância, mas o que Neemias está tentando narrar é que a alegria foi grandiosa, e a alegria, obviamente,
somente também por causa da reconstrução de Jerusalém, alegria também por causa da reconstrução dos seus muros, da fortificação, mas sobretudo, esse povo vai alegrar-se diante do Deus vivo e todo-poderoso. E nós queremos justamente pensar, justamente que mais importante do que a reconstrução da cidade dos muros, foi a reconstrução do relacionamento com Deus. Eles se alegram, sim, porque eles olham ao redor, aquilo que era escombro, aquilo que era vergonha, aquilo que era opróbrio, agora não é mais. Mas sobretudo eles sentem uma alegria redobrada, um entusiasmo maravilhoso. Eles cantam os instrumentos muito bem organizados, 2 coros, e essas pessoas começam a adorar, um vai para um lado e outro vai para o outro, e eles se encontram em um ponto da cidade. É uma espécie de procissão, e eles vão cantando, adorando a Deus por um lado, vão adorando a Deus por outro. Eles se encontram num centro e eles celebram ao Senhor, não somente pela reconstrução, e eles vão vendo tudo que foi feito, e vai passando um fio pela sua cabeça, de onde eles saíram, onde eles estão, mas eles estão se alegrando sobretudo, porque eles lembraram que eles eram povo de Deus. Que eles eram o povo de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Eles lembraram que eles tinham o Deus Todo-Poderoso e eles pertenciam, eles eram o povo que Deus chamava de meu povo, meus servos, e eles poderiam chamar o Deus Todo-Poderoso, é o meu Deus, e nós voltamos ao relacionamento verdadeiro com Ele, e eles celebram por isso, e eles vão celebrar a Deus por isso. E nós aprendemos aqui neste capítulo como servir e celebrar ao nosso Deus. Aleluia, Deus. Eles se reúnem na cidade e eles vão celebrar a Deus. A gente costuma dizer e dar os avisos de que domingo é culto de celebração, mas aqui para eles, e deve ser para nós também, todo culto, toda reunião deve ser um culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. Celebração ao nosso Deus. E aqui ele vai nos ensinar como servir e celebrar com alegria ao nosso Deus. Glória a Deus. A primeira coisa que nós percebemos e que nós precisamos lembrar que precisamos celebrar a Deus por quem Ele é. Amém, meu Deus. Nós precisamos celebrar a Deus. Jesus. Versículo 27 diz assim: e na consagração dos muros de Jerusalém, buscaram levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem consagração com alegria, com louvores, e cânticos, e saltérios, e símbolos, e harpas. E se ajuntaram, versículo 28, e se ajuntaram dos filhos dos cantores, tantos de Campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias em Netofate, como também na casa de Gigal, e todo Geba, e Asmavete, porque os cantores edificaram aldeias aos arredores de Jerusalém, e purificaram também os sacerdotes e os levitas. E mais à frente vai dizer que todo o povo, homens, mulheres e crianças, todos adoram o nome do Senhor. Nós precisamos entender que, e nós acabamos de cantar, se não for para adorar a Ele, se não for para celebrar a Ele, se não for para servir a Ele, por que eu estou aqui? Nós somos chamados para celebrar, e eles se alegram, como nós falamos ainda há pouco na introdução. Eles se alegram, eles têm uma motivação maravilhosa. É claro que eles veem as obras que Deus fez através da vida deles, através dos esforços deles, e eles celebram a Deus também pela construção, pela edificação arquitetônica. Eles celebram a Deus pelo levantar dos muros, pelo levantar das casas. Eles celebram a Deus por cada item, por cada detalhe daquela construção. Eles celebram a Deus
por isso, mas eles celebram sobre tudo, porque sabem que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é digno de louvor e de adoração, e eles não podem se apresentar de qualquer maneira, é com alegria, é com entusiasmo, é com prazer. Aleluia. Eles sabem, eles sabem que tudo vem de Deus. Amém. Aleluia. Falava com a professora Vitória essa semana, acho que sexta-feira e ontem, falava com ela de novo e com a Fernanda. Eu estava orando, estava lendo esse texto e eu vi um pastor contando um testemunho, pastor presbiteriano que foi pregar em uma igreja Assembleia de Deus, e ele diz que ele, presbiteriano, que tem uma cerimônia muito grande, né? Cerimonial. Ele foi numa igreja Assembleia de Deus, o povo pentecostal, e ele foi pregar nessa igreja, e várias pessoas tiveram oportunidade, entre elas uma irmãzinha simples. Ela foi contar um testemunho de que precisava, foi ligar para alguém, porque precisava de algumas anotações. Eu não lembro se era uma anotação de um advogado com relação a um processo. Na verdade, que ela foi, o advogado mandou ela anotar o número, anotar aquelas orientações, e ela pegou o papel, quando foi olhar, não viu a caneta. Ela não achava a caneta, de jeito nenhum. Ela procurava a caneta, ela orou assim: meu Deus, eu preciso de uma caneta. E quando ela levantou a vista, tinha uma caneta bem na prateleira à frente dela, e ela contava aquilo ali e se alegrava. E aquele pastor estava lá no culto sentado, e ele falou assim: não é possível, isso aí não é milagre, nunca foi milagre. A caneta sempre esteve lá. E quando ele estava pensando assim, a mulher falou assim: irmãos, eu estou contando isso, e eu sei que isso não é milagre, porque Deus não fez aparecer aquela caneta sempre esteve ali, mas eu sei que o meu Deus abriu os meus olhos para eu ver aquela caneta, e eu sei que eu devo louvar a dele, não somente pelas coisas grandiosas do milagre, mas por tudo, porque ele é o meu Deus, e ele cuida também dos pequenos detalhes da minha vida. Uma besteira de uma caneta, mas foi o meu Deus que me mostrou. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Celebrar a Deus, irmãos, por tudo que Ele é, Ele faz na nossa vida. A pergunta é: você já celebrou a Deus hoje porque você abriu seus olhos e levantou? Você já celebrou a Deus hoje por causa desse sol quente, esse calor? É Deus. A gente reclama de tudo, a gente está sempre pronto a reclamar. Você já celebrou a Deus por este mês? Chegou ali na metade. Você já celebrou? Já parou para pensar que nós já estamos no mês de setembro? Já celebrou a Deus pelos 8 meses que ficaram para trás? Você já celebrou a Deus em saber que Ele é quem te tem conduzido até aqui, e você tem chegado aqui porque Ele é bom, porque Ele é Deus, é Ele que te sustenta, é Ele que te supre, é Ele que te conduz, é Ele que te abençoa, é Ele que te salvou. Glória a Deus. Você celebrou a Deus pela família que você tem? Obrigada, meu Deus. Você já olhou para esse esposo, para essa esposa? Oh Deus, eu te louvo por essa mulher. Às vezes ela é meio chata, ela pega no meu meio, mas ela é minha esposa, foi o Senhor que me deu. Oh Deus, obrigado por esse marido, que às vezes é turrão demais, mas é o meu marido. Foi Deus que me deu. Por esse pai, por essa mãe, que é meio ultrapassado, que é chato mais do que tudo, mas é o meu pai, a minha mãe, é o meu filho. Já celebrou a Deus por fazer parte dessa família renovada? Você já celebrou a Deus? Então, se nós formos parar, nós temos motivos e mais motivos e mais motivos para celebrar o nosso Deus, mas sobretudo nós devemos celebrar porque Ele é um Deus vivo e todo-poderoso, um Deus que é soberano, e que diz a palavra que Ele está sentado no trono, seus pés estão na terra, mas Ele se inclina
Ele se inclina para ver o que se passa comigo e com você. E diz ainda o salmista que não somente se inclina, mas ele interage. Ele é aquele que levanta do pó o desvalido e no monturo o necessitado. Quem é como o nosso Deus que habita nas alturas? Então isso é motivo para celebrar. Nenhuma outra religião, nenhum outro lugar que celebra qualquer que seja a entidade. Não, ninguém tem um Deus tão vivo e tão poderoso. Somente Ele é Deus. E Ele nos chama de meus servos, meus filhos. E Ele disse: exaltado seja o teu nome, Jesus. Não se turbe em vossos corações. Crede também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for, eu vou enviar o Consolador, que estará com você. Ele testificará de mim. Mas eu digo para vocês que eu mesmo voltarei outra vez para buscar vocês, para que vocês estejam comigo na eternidade. É um Deus que nos quer, que nos ama. Nenhum outro Deus faz isso. Ele é o Deus todo soberano. E a gente canta que Ele é soberano sobre o céu e sobre a terra. Mas apesar da glória que tens, Ele se importa comigo e com você. Tu não dá para se apresentar a Deus corocochô, triste, cabisbaixo, a pulso, com alegria e com entusiasmo. Eles celebram a Deus. Eles têm motivo para isso. Eles fazem parte da família do Deus vivo, todo-poderoso, do povo de Deus. E eles resgataram isso. Deus devolveu isso para eles. Voltaram a ser uma nação sustentada e conduzida pelo Senhor. Aleluia. E eles celebram a Deus com alegria, mas também com unidade, comunhão. Celebram e juntam-se de todos os lugares. Versículo 27 nós já lemos. Versículo 28 também nós lemos, mas o 29 diz assim: como também a casa de Gilgal e os campos de Geba, porque os cantores edificaram para si aldeias aos redores de Jerusalém. Versículo 43 vai dizer: e ofereceram no mesmo dia grande sacrifício, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Olha só que repetição de alegria. E eles vão falar que quem produz essa alegria neles é Deus, com grande alegria, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia mesmo distante. Amém, Jesus. Não foi somente os levitas, irmãos. Não foi somente o ministério de louvor que se alegrou. Não foi somente os sacerdotes que se alegrou. E às vezes eu fico entusiasmado com... Às vezes nós nos reunimos e parece que é uma amarração, uma má vontade. Às vezes precisa, eu não gosto de fazer isso. Ô irmão, glorifica a Deus. Eu acho que não precisa. Ô irmão, dá glória a Deus, irmãos. Ô irmãos, cante com vontade. Eu acho que não precisa isso. Nós não estamos aqui diante do ministério de louvor, nós não estamos aqui diante do pastor, nós estamos aqui diante do Deus vivo e todo-poderoso, e eu preciso me alegrar diante dele. Eu preciso buscar força, entusiasmo de lá do fundo da minha alma, porque a minha alma foi liberta por ele. Eu estou diante do Deus vivo e todo-poderoso. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, que é vencedor, melhor do que tudo, ou acima de tudo, nos fez vencedores. Com Ele a gente nunca perde. Com Ele é vencer ou vencer. Com Ele é vencer ou vencer. Amém, Senhor. Aleluia. Não consegue dar uma glória a Deus, não consegue adorar, não consegue cantar com entusiasmo. A gente não consegue celebrar com prazer, com alegria. Às vezes precisa de animadores no culto para falar: ei, glória a Deus, é hora de levantar as mãos, é hora de bater palma, é hora de fazer isso. Pregador,
precisa, como eu disse, eu não gosto disso. Se não há espontaneidade, não adianta de nada eu falar, porque vocês vão falar somente porque eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que quando nós entrarmos na casa do Senhor, quando nós viermos cultuar, nós devemos fazer com alegria, celebrar e com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, apresentai-vos a Ele com alegria, servir ao Senhor, porque Ele é bom. Bom. Saber que Ele é Deus. Foi Ele e não nós que fez seu povo. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos constituiu o seu povo. E eu vou ficar quase que amarrado para adorar a Deus. Não espere ninguém mandar você glorificar. Se alegre, tenha alegria do Senhor. Alegria de servir ao Senhor. Alegria de fazer as coisas para Deus. Eles fazem com alegria, eles se unem. Todos têm um só propósito. Unidade de propósito. Perseverança, alegria, entusiasmo em servir a Deus. E eu estou falando aqui não somente no culto, irmãos. Eu estou falando servir a Deus com entusiasmo, servir a Deus também no nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos, nós devemos dar graças a Deus, celebrar no Senhor. Às vezes o trabalho é pesado, você tem que dar um duro danado lá no trabalho, mas foi Deus que te deu esse trabalho, aí vem teu sustento, Deus te sustenta. Louve a Deus por esse emprego que você tem. É Deus. Abençoe os seus patrões. Abençoe os seus vizinhos. E tem uns que são chatos mesmo. Mas abençoe. Louve a Deus porque você não vive isolado. Você tem vizinhos. Nós devemos celebrar o nosso Deus com alegria. E por último, e tão importante quanto, como celebrar a Deus, ou como celebrar e servir a Deus, também com santidade, com pureza e fidelidade. Aleluia, Jesus. Os versículos 27, versículo 30, 44 e 47 diz assim. Versículo 30: E se purificaram os sacerdotes e os levitas, e também purificaram todo o povo, e purificaram as portas, e purificaram os muros. Separação, pureza, santidade. Não é de qualquer maneira que a gente se apresenta e serve a Deus. Não é de maneira relaxada. É comprometido com Deus. E sendo purificado nele, santificando, separando, com interesse, com integridade para Deus, servir a Deus com dedicação. E a palavra dedicação, dedicação dos muros, quer dizer separação, consagração a Deus. E eles, versículo 44 e 47 vai dizer que também que eles vão, no mesmo dia, nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas dos campos da cidade, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes, e os levitas assistiam ali, e observaram os preceitos do seu Deus, e da purificação, como também dos cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já os dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e dos cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Isto, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos levitas, aos porteiros, as porções de cada dia, e santificavam, separavam as porções também dos levitas, e os levitas santificavam aos filhos de Arão ou aos sacerdotes. Esse texto aqui quer dizer que eles serviram a Deus, não somente entendendo que precisavam adorar a Deus com alegria, estavam diante do Deus vivo e todo-poderoso. Eles não somente celebravam com alegria, entusiasmo e unidade, mas eles também celebravam e serviram a Deus com alegria nas suas contribuições e em uma vida de santidade, de louvor.
Eles se entregavam diante do altar do Senhor primeiro, se santificando. Isso era um ato de louvor, de adoração, de prazer diante de Deus, de santificar a sua vida, de celebrar a Deus com a sua própria vida, com santidade, com pureza, de entregar-se totalmente nas mãos do Senhor, orando, buscando, adorando a Deus. Mas também eles celebravam e serviam a Deus com alegria nas suas contribuições para a manutenção da casa de Deus, dos sacerdotes e dos levitas. Meus irmãos, e aqui fica bem claro nesse texto que não é uma coisa ou outra, são todas essas coisas. Servir a Deus. Nós poderíamos falar diversas outras coisas ainda dentro desse capítulo, de como celebrar a Deus, de como servir ao Senhor, de como prestar culto com a nossa vida e celebrar ao nosso Deus. E nós iremos perceber nesse texto que a grande motivação de alegria desse povo é o fato de saber que eles estão servindo com aquilo que são, com sua alegria, com sua espontaneidade, com sua dedicação, com consagração de vida, mas também com aquilo que tem diante de Deus, porque eles entendem que tudo vem de Deus. Aleluia, tudo vem de Deus. Glória Sabe a Deus. aquela historiazinha que nós acabamos de contar, aquele testemunho que para mim é tão verdadeiro como um grande milagre. A mulher que não achava caneta e entende que Deus é quem a fez encontrar aquela caneta num momento tão importante que ela precisava de uma caneta. Até a nossa subsistência, tudo que somos e tudo que temos vem de Deus. Amém, Jesus. Cassiane canta: meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Nós temos o privilégio glorioso de ter sido chamado para servir a Deus. Servir com os nossos dons e talentos, servindo uns aos outros também, porque servir uns aos outros é servir a Deus, e nós devemos fazer com dignidade, com seriedade. Nós precisamos fazer isso. Não interessa qual é a tua profissão, você precisa fazer, entender que tudo o que você faz, e aí Paulo entendeu e fala assim: o que quer que vocês forem fazer, em palavras ou em fazer, tudo em nome do Senhor, tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu como pastor, você como professor, você como empresário, você como empregado doméstico, não interessa, você como pintor, você como guarda noturno, você como um político, precisa saber que tudo o que nós fazemos deve ser em primeiro lugar diante de Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Nós devemos celebrar ao Senhor com entusiasmo e com alegria. Coloque